Bom, gente, nós vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a intercessão da Virgem Maria Santíssima, aquela que pisa a cabeça da serpente, com a intercessão dos anjos, arcanjos, São Gabriel, São Miguel, São Rafael, com todos os santos e a milícia celeste. Gente, aqui tem uma introduçãozinha, eu vou ler para vocês. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, versículo 6. Entramos na primeira semana do nosso retiro quaresmal, com muita vontade de aproveitar, de conhecer melhor Jesus e nos comprometer mais com a missão que Ele nos confia. Lemos no Evangelho de Jesus que certo dia em Jerusalém, alguns gregos se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. João 12, 21. Certamente esses gregos tinham ouvido falar bem de Jesus e queriam conhecê-lo. Todos nós temos esse mesmo desejo nesta quaresma, para dá-lo a conhecer a tantas pessoas que não o conhecem, mesmo entre os batizados. Santo Inácio de Loyola era um desses cristãos batizados que praticamente não conheciam Jesus. Após ferido de guerra numa perna, que o obrigou a guardar repouso durante meses na casa de sua família, pediu a seus familiares algum livro de cavalaria, muito do seu gosto, para ocupar o tempo. Sua cunhada trouxe os dois únicos livros que havia na casa, né? A Vida de Cristo e Uma Vida de Santos. Ele conta que aos poucos foi lendo e se interessando pela leitura. Ele passava horas pensando e imaginando o que faria quando se recuperasse e voltasse à sua habitual vida mundana. Só que aos poucos, influenciado pela leitura dos livros, começou a alternar seus sonhos. Ele começou a alternar seus sonhos de futuro, imaginando-se também imitar o que lia na vida dos santos. Até que um dia teve um estalo ao perceber uma interessante diferença. Quando sonhava uma vida de honras e vaidades, se empolgava, mas quando parava de pensar ficava vazio e triste. Pelo contrário, quando se imaginava seguindo a vida dos santos, no seguimento de Jesus, além de se empolgar, ao parar de imaginar, ficava cheio de paz e alegria. Ele conta que essa foi a primeira vez que tomou a consciência do seu mundo interior, em que somos movidos pelo Espírito, por espíritos opostos. Aprofundando nessa experiência, ele chegou a ser um mestre no chamado discernimento espiritual. Nossa! Contemplando a vida de Jesus Cristo nos Evangelhos, ele pede insistentemente a graça do conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. Após a morte de Inácio de Loyola e iniciado o processo para sua beatificação, várias pessoas deram seus depoimentos sobre a vida dele. Um senhor declarou que quando era adolescente, o homem de Deus, na sua passagem por Barcelona, foi hóspede de seus pais, que muito admiravam, e dividiu com ele o aposento. O santo ajoelhava e rezava à noite, balbuciando algumas palavras baixinho. As únicas palavras que o jovem conseguia decifrar foi esta oração: meu Deus, se os homens te conhecessem. Tomara que neste retiro quaresmal possamos alcançar esta graça fundamental na vida de todo cristão: conhecer Jesus por dentro. O tema dessa primeira semana é uma bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, versículo 6. Bem em nossa sintonia com o lema da fraternidade de 2019. Serás liberto pelo direito e pela justiça. Isaías 1, versículo 27. O profeta Isaías se refere à libertação de Jerusalém, alagada em tanta corrupção e sujeira, e só trazem sofrimentos e morte. Esta é a graça que pedimos nessa semana: ser presença de Jesus no nosso mundo. Nós
pedimos isso nessa semana, né, na quaresma. Pedimos para ser presença de Jesus nesse mundo. Bom, nessa primeira semana da quaresma, né, hoje no domingo, somos chamados a meditar Lucas, no capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Jesus foi conduzido pelo Espírito através do deserto. E assim, esse é o versículo em que nós somos chamados a meditar. Vamos dar uma lida que o livro tem para nos dizer. Lendo a vida de Cristo, está escrita pelo cartucho Ludolfo de Saxônia. Inácio de Loyola aprendeu um modo de orar que ocupara grande parte das orações dos seus exercícios espirituais. Aprendeu a rezar com a imaginação e experimentou que a linguagem da alma não são as palavras, mas a imagem que produzem emoções e despertam desejos de aproximação ou de rejeição diante do objeto imaginado. Os passos desse modo de orar, que podemos chamar de contemplação inaciana, estão explicados no número 8 da introdução. A história relatada no Evangelho de hoje nos conduz à experiência que Jesus teve no deserto após ser batizado por João Batista. Estando na presença de Deus, no lugar de oração, leia o texto de Evangelho de Lucas com calma e com imaginação. Vai entrando a cena como se estivesse lá presente, participando da cena, com os sentidos internos de imaginação, vendo e ouvindo, observando as pessoas, e especialmente a pessoa de Jesus. Paro na palavra ou no gesto que mais me chama a atenção e procurar refletir, tirar algum proveito para a minha vida e realidade. Então aqui ele vem dizendo assim: leia o texto do Evangelho de Lucas com calma e com imaginação. Então quando a gente for ler, a gente vai ler com calma, buscando imaginar. Jesus deve ter ouvido falar de João Batista na sua mensagem de conversão e da influência de gente que procurava no Rio Jordão. Jesus pressentiu que estava na hora de se deixar conduzir pelo Espírito, em busca da vontade do Pai. A experiência do batismo foi marcante, a voz do Pai foi uma força muito grande para ele. Tu és meu filho amado. Ele se sentiu amado pelo Pai e sentiu a presença do Espírito Santo em figura de pomba, repousando sobre ele. Jesus se sente feliz e em paz, conduzido pelo Espírito Santo e levado ao deserto. Ele encontra o lugar apropriado para discernir o tipo de Messias que o Pai esperava dele. Verifico que as imagens são ricas e iluminam a contemplação. O deserto é imagem que sugere solidão, imensidão, concentração de espírito, provocação e intimidade com Deus. Vou prestando atenção ao modo sutil com que o tentador aborda Jesus, sobre a aparência de bem, até com citações bíblicas. As 3 tentações foram experimentadas pelo povo de Israel e estão também